Então nós vamos estudar, né, na manhã de hoje, esse tema, né, celebrando as bênçãos de Deus. E eu perguntei para vocês qual é a diferença, e eu gostei bastante daquilo que vocês colocaram. Para mim, celebrar é manifestar a nossa gratidão, né? É manifestar o nosso coração em festa. E quando a celebração é quando eu reconheço que Deus está fazendo algo e eu agradeço, né, aquilo. Mas concordo que às vezes a gente celebra sem ter o coração grato e que muitas vezes a gente pode até festejar, mas o nosso coração tá cheio de murmuração, né, ou ingratidão, ou coisas desse tipo. E eu quero ler o texto do Salmo de número 145, então se vocês quiserem abrir lá, Salmo de número 145, que diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Só um pouquinho. Assim. E meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Então aqui nesse finalzinho do texto, né, vai falar que vão comemorar a tua imensa bondade, vão celebrar a tua justiça. Vão anunciar os teus poderosos feitos. Então, quando eu celebro, eu anuncio, eu comemoro, eu anuncio, né, essa gratidão. Diz que ali uma geração contará a outra geração essa a grandiosidade do Senhor. Então, nós vamos falar sobre esse tema e vamos pensar um pouquinho mais sobre o quão é especial essa palavra, o quão profundo é isso da questão da gente celebrar e o quanto isso pode nos abençoar, né? O quanto celebrar pode fazer diferença. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o poder da celebração, o que a celebração traz para as nossas vidas, né? Então aqui diz assim que celebrar deixa a vida cheia de entusiasmo. Quando eu estou sempre celebrando, a minha vida fica mais alegre, fica mais entusiasmada, né? Tem um outro texto que vai dizer assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Então, quando nós somos esse povo que conhece os vivas de júbilo, quer dizer, eu estou sempre celebrando, eu estou reconhecendo as bênçãos de Deus e eu estou anunciando essas bênçãos, né? Então, passar pela vida sem celebrá-la é uma tragédia, porque a nossa vida, a gente facilmente a tragédia marca a nossa vida, né? Então a gente costuma falar muito dos nossos traumas, né? Marcamos os nossos traumas e muitas vezes precisamos trabalhar e tratar desses nossos traumas para que a gente seja curado. E eu vou te contar que uma maneira de a gente curar os nossos traumas é celebrar, você aprender a ter essa gratidão e anunciar essa gratidão. Então, na nossa vida, nós precisamos fazer marcos de gratidão. Por isso é importante comemorar aniversário, por isso é importante ter casamento, por isso é importante, vamos dizer assim, comemorar uma formatura, celebrar as pequenas e as grandes conquistas, porque isso vai marcando o nosso coração, né? Quando não aprendemos o poder da celebração, mesmo as coisas boas da vida se tornam pesadas e enfadonhas. Viver sem celebrar é como sentar-se a uma mesa repleta de iguarias, mas não sentir o sabor do que se come. Quantas vezes, né, a gente até come assim meio que correndo, engolindo a comida, sem sentir o sabor ou sem realmente ser grato por aquela comida, sem saborear aquela comida, né? Então é como olhar ao redor e ver o mundo em preto e branco, quando temos
dias tão bonitos quando nós podemos ouvir o som dos pássaros, né? É viver sem cheiro, sem sabor, sem cor e brilho. Então, celebrar deixa a vida cheia de entusiasmo. Então, eu queria que você pensasse assim, às vezes você pode estar passando por um tempo de, às vezes até mesmo de depressão, ou às vezes de angústia, ou de muitos problemas. Faça um exercício, né? Tenha esse exercício de todos os dias celebrar, adorar ao Senhor, trazer palavras de gratidão, fazer esse exercício. Celebrar faz a gente reconhecer a bondade de Deus. Eu reconheço aquilo que o Senhor está fazendo. Num outro texto lá de Esdras, né, também vai estar dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu me alegro em Deus, eu reconheço a bondade do Senhor, e isso traz um poder para a minha vida e traz um combustível para a minha vida de uma forma muito diferente. Então eu preciso celebrar, preciso reconhecer a bondade do Senhor, né? Deus nos criou para celebrar. Se você pegar os Salmos, muitas vezes, né, vai dizer para a gente cantar louvores ao Senhor, que é para a gente celebrar ao Senhor, que é para a gente anunciar os grandes feitos de Deus, né? Então vai falar isso. Uma das marcas do verdadeiro cristão é a ação de graças. A gente aprende a ser grato em todas as situações. Mesmo nas situações difíceis, a gente é grato porque Deus está com a gente, porque a gente não precisa passar por aquilo sozinho. Muitas vezes a gente pode passar por um momento de dificuldade e ali naquele momento reconhecer o amor de Deus. Eu acho que se eu posso dizer assim, quando no período que eu estive doente, talvez foi o período que eu mais me senti amada, porque Deus providenciou manifestações de amor, de cuidado, de carinho para com a minha vida. Então a gente precisa ter esse nosso coração, né, cheio de ação de graças. Agradecer é comemorar as bênçãos do Criador, percebendo seu favor e graça conosco, né? Então quando eu agradeço, eu comemoro as bênçãos do Criador. Então, eu queria que a gente parasse e analisasse se as minhas palavras têm sido mais de murmuração ou mais de gratidão. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Nós podemos louvar o Senhor, nós podemos agradecer ao Senhor. Esse tempo de pandemia pode muitas vezes nos proporcionar muitos momentos onde a gente está reclamando. E aí eu preciso ter um exercício de gratidão, um exercício de olhar para a vida com os olhos, olhando para as oportunidades, olhando para as coisas boas, olhando até mesmo e vendo, puxa, eu estou bem, né? Eu não estou doente. Então, ter o nosso coração mais grato. Celebrar nos dá senso de propósito, nos dá aquela questão de dizer, não, eu estou caminhando, estou indo em frente. Alguém pode empenhar toda a sua perícia para fazer um violão, mas o instrumento só terá propósito se for colocado nas mãos de um habilidoso tocador, né? Pense aí, se alguém fez um violão e ele fica lá encostado, ele não tem propósito. E quando eu celebro, eu vejo a ação também de Deus na minha vida. Então eu vejo que Deus está também trabalhando em mim. Então Ele está trabalhando em mim e através de mim. Então isso me dá um senso de propósito. Somente em Deus podemos extrair o que há de melhor em nós. Quando aprendemos a razão da celebração, nada em nossas vidas ficará sem sentido. E assim viveremos para desfrutar intensamente de cada evento. Quando eu celebro mais as coisas, cada momento passa a ser um momento melhor, fica mais intenso mesmo a nossa vida. Quando aprendemos o poder da celebração, encontraremos prazer nas realizações da vida. Nós precisamos fazer esses marcos, né? Então até tem uma frase, não sei quem disse, mas que eu acho bem legal, não fique longe do teu último milagre.
Isso quer dizer, traga sempre à tua memória o teu último milagre, a tua última resposta de oração, os benefícios de Deus. Traga isso sempre para a tua mente, né? E celebrar nos prepara para novas conquistas. Só um pouquinho, me deu vontade de espirrar. Passou. Então, o celebrar vai me preparar para essas novas conquistas, né? Quando não celebramos, temos a impressão que nada está acontecendo. Gera um sentimento de frustração e desânimo, porque o homem foi criado para realizar-se. Então, cada vez que eu tenho esse marco, o marco da celebração, o marco da gratidão, eu reconheço o meu avanço, eu reconheço que eu estou crescendo, eu reconheço que eu estou progredindo. E essas palavras, elas têm um peso, né? Ela tem um peso só pela palavra, progresso, crescimento. Então, quando eu tenho esses marcos, é muito importante. E para quem tem filhos, eu acredito que seja muito, muito importante que você faça esses marcos, né? Esses marcos de celebração. Quando comemoramos as pequenas vitórias ou os humildes começos, né? Zacarias 4:10 vai estar dizendo isso, que não é para a gente ignorar os pequenos começos. Seremos fortalecidos e animados a prosseguir e a desfrutar de novas experiências. Então, quando eu faço pequenos marcos e eu celebro esses pequenos marcos, essas pequenas conquistas, vai me dar mais forças para que eu conquiste mais ainda, para que eu vá mais para frente, né? Então, o rei Davi, quando trouxe a arca do Senhor de volta a Jerusalém, a cada 6 passos ele apresentava sacrifícios de louvor a Deus. E isso dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Você já pensou o que era isso? Cada 6 passos eles paravam e prestavam sacrifícios a Deus. Isso porque ele já tinha tentado uma outra vez trazer a arca e tinha dado tudo errado, tinha sido uma tragédia. Mas depois, então agora ele fez um planejamento todo e ele não desistiu, mesmo que da primeira vez não tenha dado certo. Ele foi em frente e ele disse, não, agora eu vou fazer diferente. E ele colocou na sua vida, colocou dentro do planejamento de trazer a arca da aliança de volta, o louvor a Deus, a gratidão a Deus. E eles davam 6 passos e eles paravam e agradeciam, louvavam e sacrificavam a Deus. Então, celebrar nos prepara para isso, para essas novas conquistas. Quando o nosso coração aprende a ser grato, a gente vai olhar com outros olhos, com olhos de que eu posso prosseguir, que eu posso conquistar outras coisas. Quais foram as bênçãos estudadas nesta série que precisamos celebrar e desfrutar? Então agora eu queria fazer um resumo de tudo aquilo que a gente estudou, para que a gente tenha esse sentimento, o sentimento de celebrarmos e desfrutarmos essas bênçãos, porque às vezes são bênçãos que a gente deixa passar, né? Ou que a gente, quando eu não celebro, quando eu não agradeço, parece que aquilo vai ficando tão comum, tão rotineiro, né? Aí eu costumo sempre falar, né, assim, né, que a gente só lembra que tem estômago quando o estômago dói, né? Quando o estômago reclama. Não deveria ser assim, né? Nós deveríamos ser gratos a Deus porque tudo no nosso corpo funciona bem. Quando está tudo funcionando bem, significa que a gente não tem dor, e a gente deveria ser grato quando a gente não tem dor nenhuma. Porque quando a gente tem dor, a gente muitas vezes reclama, né? Então, no primeiro estudo, nós vimos a respeito de que nós temos um acesso ilimitado a Deus. Então, eu preciso ser grata ao Senhor, né, pela bênção do acesso a Deus. Será que eu celebro a Deus porque eu tenho esse acesso a Ele? Eu posso me achegar até a Ele? E veja que essa é uma bênção que eu a cada momento eu posso falar com Ele. Eu tenho esse acesso ilimitado às bênçãos de Deus.
ao reino de Deus. Jesus, quando chegou, ele começou, das primeiras frases, né, que ele falou no início do seu ministério, foi dizer: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E lendo numa outra versão, né, dizia assim: o reino de Deus está acessível, né? O reino de Deus está... Eu posso pegar nesse reino de Deus, quer dizer, esse reino de Deus está perto de mim, eu tenho acesso a esse reino de Deus. E eu achei muito interessante, né, essa frase, e quanto isso às vezes é diferente, porque se eu penso assim, eu tenho acesso ao reino de Deus, ou o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, mas eu ter acesso a esse reino de Deus é um pouquinho diferente. E isso é muito legal, né? No meu ponto de vista. Então, outra bênção que nós estudamos foi de que nós fomos libertos, né, do reino das trevas, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu posso viver no reino do Filho amado, eu tenho essa liberdade e eu posso desfrutar do reino do Filho amado, eu posso viver nesse reino. Então isso é algo tão maravilhoso, né? Eu poder desfrutar disso. Eu fui liberta, eu não estou mais no reino das trevas. Eu sou luz do Senhor, né? Então a bênção, né, de viver no reino de Deus é algo maravilhoso. A outra bênção, né, fala ali a respeito do entendimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. A outra bênção é a bênção de conhecer a Jesus. E eu posso prosseguir em conhecer a Jesus. E isso é muito mais do que eu conhecer simplesmente a Bíblia. Conhecer a Bíblia pode me levar a conhecer a Jesus. E conhecer a Bíblia é fantástico, eu amo estudar a Bíblia. Mas você pode conhecer mais de Jesus, isso quer dizer eu ter mais experiências com Jesus, ter esse Jesus de perto. Então, a bênção de eu poder conhecer a Jesus. Num outro texto, né, no outro estudo, nós falamos a respeito de identificar os ídolos do coração, e nós vimos nesse texto, nesse estudo, a história de Jonas, que Jonas, na verdade, ele não estava vivendo plenamente aquilo que ele deveria viver. Deus tinha chamado ele para ir pregar em Nínive, mas o rancor que ele tinha pelo povo de lá, ou talvez até mesmo seu orgulho, não permitiram que ele obedecesse a Deus, né? Mas a bênção é que ele lá do ventre do peixe, ele pôde orar e ele pôde falar com Deus. Então, a bênção do arrependimento e a bênção do perdão. Por mais que às vezes eu possa de repente ter colocado algum ídolo no meu coração, possa ter colocado alguma coisa dentro de mim que não é verdadeiro, eu posso me arrepender e eu posso receber o perdão. Então, essa é uma bênção maravilhosa. Outra bênção maravilhosa é a fé, né? Então, eu posso desfrutar da fé, eu não preciso viver na incredulidade. Então, a bênção da fé. Lá em Efésios, no capítulo 2, vai dizer de que a fé é um dom de Deus. Quer dizer, a fé é uma dádiva de Deus. Se você tem fé, isso é uma dádiva. E a gente deve desenvolver essa nossa fé, crescer nessa nossa fé, nos aprofundarmos mais e mais. Outro estudo, né, então, ainda aprofundando um pouco mais, é que nós podemos vencer pela fé. Quer dizer, se eu tenho fé, eu também posso vencer. E aqui a gente viu várias coisas, né, do nosso dia a dia, que muitas vezes está ali atrapalhando a nossa vida, né? Como a cobiça, o palavrão, a gritaria, né? Essas coisas, esses pecados da nossa carne, mas que é possível a gente vencer pela fé. E quando eu estou aprendendo, né, vamos dizer assim, a
Se eu fosse fazer esse teste de novo, e se você dissesse, minha vida melhorou nessa área. Antes eu murmurava bastante, agora eu já não estou murmurando tanto. Antes o meu coração não estava muito legal nessa área, agora está. Então, quando eu reconheço a ação de Deus na minha vida, eu posso vencer pela fé. E eu celebro essas vitórias. Isso também é algo maravilhoso, né? A bênção da vitória pela fé. Num outro estudo, né, do estudo do Romanos capítulo 8, vai falar ali, né, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A bênção da gente não ser acusado, porque nós fomos justificados, né? Deus quem nos justifica. Na cruz, Jesus nos perdoou, Ele nos substituiu, Ele assumiu a minha dívida. Então, a bênção da justificação Deus não me trata mais como pecador, mas Deus me trata agora baseado no sacrifício de Jesus, na substituição que Jesus fez para com a minha vida. E isso é uma bênção e eu preciso celebrar, comemorar isso, né? Deus me justificou. Quem vai fazer a acusação? Quem vai me condenar? Se é Cristo, né? Cristo morreu por mim, Ele pagou a minha dívida, Ele ressuscitou, quer dizer, Ele está vivo e também um dia vai me ressuscitar. Ele está à direita e Ele também intercede por nós. Naqueles momentos que eu não sei muito bem como orar, eu posso lembrar, né? Jesus intercede por nós, o Espírito Santo também intercede por mim. Então, a bênção da dívida paga. Quem vai me condenar se a minha dívida já foi paga? Eu já fui perdoado. E aqui talvez seja bem importante a gente lembrar que também se eu tenho a minha dívida paga, eu também preciso perdoar o outro, porque a mesma bênção que eu estou recebendo, o outro também deve receber. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, né, do amor de Cristo. Não é tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem morte, né, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outro poder. Nada pode me separar do amor de Deus. Eu posso desfrutar a cada dia do amor de Deus. Então, a bênção da união com Cristo. Eu estou unida a Cristo. Então, é a bênção de eu ter esse amor, mas de eu ter essa união. Lembra lá do primeiro estudo? O acesso, eu tenho acesso ilimitado. Mas também é mais do que isso. Eu tenho acesso, mas eu também estou unida com Ele. Porque nada pode me separar do amor de Cristo. A bênção do Espírito Santo, que Ele vem me capacitar, Ele vem trazer, né, o poder dele para com a minha vida. Ele não vem, né, eu não estou sozinho. O poder que pode fluir através da minha vida. Então, a bênção do Espírito Santo, que também intercede por mim, e que em cada momento o Espírito Santo está em mim. Quero frisar isso aqui, porque tem que pensar ali que é a terceira pessoa da Trindade mora em mim. Quer dizer, eu tenho o Deus que vive em mim. Isso é algo tão tremendo que a gente deveria celebrar muito. Celebrar que o Espírito Santo está em mim e Ele me capacita. Então, a bênção do Espírito Santo, a bênção que a gente tem sobre isso. A bênção também de nós sermos mais do que vencedores, porque nada me condena, porque o Espírito Santo intercede por mim, porque tudo coopera para o meu bem, porque Deus é por mim, porque sou justificada, porque Jesus intercede por mim, porque eu sou amada. Então, a bênção de ser mais que vencedor é algo muito maravilhoso. E que eu tenho que sempre lembrar isso. Que a Bíblia vai me dizer isso, que eu sou mais do que vencedora. A vitória dentro do reino de Deus não é medida pelo quanto de posses que eu tenho,
ou pelo quanto de dinheiro que eu tenho, mas a bênção que Deus nos dá é de termos a presença dele em nós e de podermos desfrutar do plano maravilhoso que ele tem para com a nossa vida. E se eu posso desfrutar da presença dele, nada vai faltar. É isso que ele nos promete. Então, aí tem a outra bênção, que é a bênção de eu poder confiar, me deleitar, me entregar, descansar e esperar por ele. Então, é a bênção da oração e da confiança. Eu vou orar, eu posso falar com o Senhor, ter a certeza de que ele está me ouvindo. E eu posso confiar porque ele vem e vai trazer a resposta, porque ele se compadece de nós, porque ele sabe, né, o que é padecer, e ele nos ama tanto que ele vem ao nosso encontro. Então eu posso confiar e posso me deleitar. E no nosso último estudo, nós vimos a respeito da bênção, né, da adoção, da bênção da herança que a gente tem. Que eu nasci numa família, na família de Adão, e agora eu passo a viver em outra família, que é a família de Cristo. Antes eu tinha um pai e uma herança, mas em Cristo eu passo a ter outro pai e eu passo a ter outra herança, que é a herança em Cristo, a herança da vida eterna, a herança de que tudo o que o pai tem, eu tenho. Então a bênção da adoção, de viver na família de Cristo, na família da fé, na família do Senhor, a bênção da adoção. Todas essas bênçãos são maravilhosas e eu preciso celebrar, né? Então a bênção da nova família, da família da fé, com irmãos e irmãs, da família aonde um ora pelo outro. Por isso eu não acredito em cristãos desligados da igreja, mesmo a igreja local. Nós precisamos estar ligados. Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente e passou muito mais a ser concreto a questão assim, a gente não precisa do templo, mas a gente precisa da igreja. A igreja, ela é necessária para a nossa vida, porque a gente não precisa passar por nenhum momento da nossa vida a gente precisa passar sozinho. E quando eu não estou ligado a uma igreja local, eu posso não ter a minha vida sendo cuidada. Então essa é uma bênção, a bênção da nova família, onde um pode servir ao outro, onde nós podemos realmente também manifestar nossos dons, nossos talentos, colocando isso também a serviço de Cristo. Então, desfrute a presença de Deus todos os dias. Todos os dias eu posso desfrutar da presença de Deus. E a celebração vai me fazer eu desfrutar mais ainda dessa presença. Porque quando eu celebro, eu vou trazer essa presença para a minha vida. Eu vou, na verdade, marcar essa presença para a minha vida. Eu vou reconhecer essa bondade e eu vou reconhecer de que eu posso prosseguir. Então, desfrute a presença de Deus todos os dias. Eu tenho esse acesso ilimitado. E eu posso dizer assim que eu não esgotei tudo aquilo que a gente poderia ter falado durante esse tempo, porque são muitas as bênçãos, são muitas coisas que nós podemos desfrutar. Mas o que eu queria deixar assim, né, como uma palavra final é: Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. Busque essa vida abundante. Busque a presença de Deus. E uma das maneiras de a gente trazer essa consciência é a celebração, é a gratidão. Lá, né, em 1 Tessalonicenses vai dizer que a gente deve ser grato, né, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Nós devemos aprender e fazer esse exercício, o exercício da gratidão, o exercício da celebração. E a gente aprender a comemorar os pequenos, as pequenas conquistas e as grandes conquistas, reconhecendo a bondade de Deus.
E quando a gente fizer isso, com certeza a gente vai estar desfrutando mais e mais da bênção de Deus, porque vai nos trazer a consciência do agir de Deus para as nossas vidas. Então, desfrute da presença de Deus todos os dias, porque Ele está acessível, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada. Então, desfrute deste amor. Amém?